Um muito bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos iniciando o ano de 2026, hoje dia 4 de janeiro. Que Deus possa te abençoar neste ano, que você realmente conquiste os seus projetos e aquilo que vai trazer aí glória para Deus. Estamos meditando no Evangelho de Lucas. Já estamos no capítulo, hoje o capítulo 18, e quero pedir para você que compartilhe, comente, curta, porque isso ajuda a plataforma a ampliar o alcance desta mensagem. Muito bem, o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, ele é cheio de ensinamentos significativos de Jesus sobre a oração, a humildade e a necessidade de ser recebido no reino de Deus como uma criança. Também narra a história do jovem rico e as promessas de recompensas que seguem daqueles que seguem a Cristo. Este capítulo oferece lições importantes sobre a fé, perseverança e verdadeiras prioridades no reino de Deus. Muito bem, ele começa no versículo 1 a 8 com a parábola do juiz iníquo. Jesus conta uma parábola para ensinar sobre a necessidade de orar sempre e nunca desistir. A história apresenta um juiz iníquo que não teme a Deus nem respeita as pessoas. Uma viúva que representa os vulneráveis e marginalizados clama por justiça contra seu adversário. O juiz, inicialmente indiferente, acaba cedendo devido à persistência da viúva, justificando pelo seu incômodo. Jesus conclui que se um juiz injusto pode ser levado a agir por causa da persistência, quanto mais Deus, que é justo, ouvirá os seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Ele enfatiza a certeza de que Deus fará justiça, embora possa parecer que Ele tardará. A parábola ensina sobre a importância da oração persistente e da fé na intervenção divina. Os versos 9 a 14 vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jesus se dirige a alguns que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros, introduzindo outra parábola. 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu e um publicano, cobrador de impostos. O fariseu se orgulha de sua religiosidade e das obras que realiza, agradecendo a Deus por não ser como os outros pecadores. O publicano, por outro lado, fica à distância, não se atreve a erguer os olhos ao céu e bate no peito, pedindo misericórdia a Deus como pecador. Sua atitude de humildade e arrependimento é central na parábola. Jesus afirma que o publicano voltou para casa justificado, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa parábola destaca o critério de Deus para a aceitação. Não é a aparência ou as obras de justiça que justificam, mas a humildade e o arrependimento. Aí nos versículos 15 a 17, Jesus tem Jesus e as crianças. As pessoas trazem crianças a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus então chama as crianças e destaca a importância de recebê-las. Ele diz que para entrar no reino de Deus é necessário recebê-lo como uma criança. Esta passagem enfatiza a simplicidade, a humildade e a dependência que caracterizam a fé que agrada a Deus. Nos versículos 18 a 30, a falar sobre o jovem rico. Um governante rico pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus inicialmente menciona os mandamentos e o jovem afirma que os tem obedecido desde sua juventude. Sua autoconfiança e apego à lei são evidentes. Jesus então diz que há uma coisa que lhe falta: vender tudo o que possui, dar aos pobres e seguir.
O jovem, que é muito rico, fica triste ao ouvir isso e Jesus observa que é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Esta resposta revela o potencial da riqueza em se tornar um obstáculo à verdadeira disciplina. Jesus explica que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele usa uma hipérbole para enfatizar a dificuldade de desapegar das riquezas. Os discípulos perplexos perguntam quem pode ser salvo. Jesus responde que o que é impossível para os homens é possível para Deus, sublinhando a necessidade da intervenção divina na salvação. Pedro então lembra a Jesus que eles deixaram tudo para seguir. Jesus promete que aqueles que deixarem suas casas, pais e bens, por causa do reino, receberão muito mais nesta vida, além da vida eterna. No versículo 31 a 34, Jesus então prediz a sua morte. Jesus reúne os 12 e revela que estão indo para Jerusalém, onde o que foi escrito pelos profetas se cumprirá. Ele explica que será entregue aos gentios, zombado, maltratado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Esta predição é uma preparação para os discípulos e uma revelação da missão redentora de Jesus. Os discípulos não entendem o que ele diz, pois suas palavras estão encobertas. Essa falta de compreensão destaca a dificuldade de aceitar o destino messiânico de Jesus. Os versículos 35 a 43 fala da cura de Bartimeu. Jesus se aproxima de Jericó e um cego chamado Bartimeu clama por ajuda. As pessoas tentam fazê-lo calar, mas ele grita ainda mais. Bartimeu reconhece Jesus como o filho de Davi, um título messiânico evidenciando sua fé em quem Jesus é. Jesus para e pede que o chamem. Quando Bartimeu se aproxima, Jesus pergunta o que ele quer que faça. Bartimeu pede para recuperar a visão. Jesus responde que a fé de Bartimeu o curou e imediatamente ele recupera a vista e segue Jesus glorificando. A cura de Bartimeu serve como uma poderosa ilustração da fé e da transformação que Jesus traz às vidas. Este é o resumo do capítulo 18 de Lucas. E dentre várias aplicações que existem neste capítulo, quero destacar aqui 5, e a primeira é a persistência na oração. A parábola do juiz iníquo nos encoraja a orar continuamente e confiar que Deus ouve e responderá, mesmo quando as respostas parecem tardar. 2. A humildade necessária. A história do fariseu e do publicano nos ensina sobre a importância da humildade e do reconhecimento de nossas falhas, apontando para a salvação. Vem pelo arrependimento e não pelas obras. Terceiro, receber o reino como criança. A instrução de Jesus sobre receber o reino de Deus como a simplicidade e a fé de uma criança nos desafia a deixarmos de lado a autoconfiança e a abraçarmos uma fé genuína. Prioridades sobre riqueza. O encontro com o jovem rico nos faz refletir sobre o que estamos dispostos a abrir mão por causa de Cristo. Precisamos avaliar nossas prioridades e o que poderia estar nos impedindo de seguir Jesus plenamente. E por último, a fé que transforma. A cura de Bartimeu nos lembra que a fé tem o poder de trazer transformação em nossas vidas. Devemos clamar a Jesus em nossas necessidades e confiar que Ele pode nos curar e restaurar. Eu quero orar com você neste momento, nossa primeira oração do ano. Pai Celestial, é com graça e agradecimento que estamos diante da Tua presença mais uma vez. Agradecido ao Senhor pela oportunidade, pelo discernimento da verdade exposta na Tua palavra. Que o Senhor venha trazer consolo, edificação e venha trazer, Senhor, encorajamento àqueles que estão nos ouvindo. Que nesta primeira gravação do ano de 2026, nós possamos dar início a um grande trabalho, um mover do Espírito Santo daqueles que estarão me ouvindo
e possa ele ser abençoado com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Sou o pastor Israel, quero agradecer a você pela oportunidade e nos vemos então numa próxima vez. Até lá, Deus abençoe.